Olá, bem-vindos mais uma vez à Cozinha Fermentada. Hoje teremos mais uma receita de Natal, o clássico panetone. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder as próximas delícias daqui. Vamos começar? A massa do panetone é feita em duas partes. Começo pela primeira, que é a esponja. Coloque em um recipiente uma xícara de farinha de trigo, 10 gramas de fermento e uma xícara de água morna, na temperatura que você daria se fosse para um bebê. Misturo tudo, cubro com plástico e deixo reservado de 30 a 40 minutos. Depois de meia hora, a esponja já está pronta, então começa a próxima etapa da massa. Coloco no bowl da batedeira a farinha de trigo, o leite em pó, o açúcar, o sal e misturo um pouco. Faço um buraquinho no meio, acrescento as gemas, a essência de panetone, o extrato de baunilha, o mel e uma parte da água. A água eu vou colocando aos poucos, não coloco toda porque pode até ser que eu nem precise usar a água toda. Misturo um pouco com uma colher, acrescento a esponja e coloco na batedeira para sovar a massa. Se você não tiver uma batedeira com gancho para pão, também dá para fazer na mão, só um pouquinho mais demorado. Coloco mais um pouco de água, acrescento aos poucos até dar o ponto. O ponto da massa é esse, bem grudento, ele gruda levemente nas mãos. Adiciono a manteiga aos poucos e bato por mais uns 10 minutos até a massa atingir o ponto de véu. O ponto de véu é quando você puxa a massa, abre levemente e ela não rasga, ela fica levemente translúcida. Quando a massa chegar nesse ponto, adiciono as frutas secas e as passas. Então, mexo um pouco para misturar tudo. Divido a massa ao meio e coloco em duas formas de meio quilo cada. Cubro com um pano e deixo o panetone descansando de 1h30 a 2 horas. Depende, se estiver muito quente, 1h30. Se estiver mais fresquinho, 2 horas. 15 minutos antes desse tempo, eu já ligo meu forno a 180 graus para ele já ir pré-aquecendo. Os panetones já cresceram bem, dobraram de volume. Com uma faca bem afiada ou uma navalha, faça um corte em cruz. E depois, pincela um pouco de manteiga derretida. Para manter a umidade dos panetones enquanto eles assam, coloco na assadeira um pote com água fervendo. Levo os panetones para o forno até eles dourarem. Vai demorar cerca de 30 a 40 minutos. Os panetones acabaram de sair do forno, ainda estão bem quentes. Passa com cuidado por uma grade. Como essa massa é muito fofa, muito macia, para ela não afundar, o ideal é deixá-la descansando de cabeça para baixo. Então, eu pego um palito de churrasco, furo de um lado até o outro lado da massa, faço isso com 2 palitos. Então, viro de cabeça para baixo e coloco 2 apoios nas laterais para segurar os palitos. Deixo o panetone nessa posição por pelo menos 6 horas para ele ir resfriando. Essa massa tá maravilhosa, super fofa, macia, úmida. Maravilhoso! Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar aquela curtida e compartilhar com seus amigos. Feliz Natal!